Bom dia! Hoje é sexta-feira. Hoje não quero ver ninguém triste. A beleza que existe quer morar em você. Viva com o amor na cabeça, pra que o bem lá floresça. Em sua vida, Deus vai acontecer. Joga pra cá. Viu, gente? Que alegria! Sexta-feira, tá vendo? Quantos motivos para a gente alegrar. A alegria movimenta a nossa alma, movimenta o nosso corpo, o nosso coração. É impossível ficar perto de uma pessoa triste. Se você vê alguém triste hoje, caminhando pela rua, dá um sorriso bem grande e diz, olha, viva a alegria. É isso. A alegria transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, transforma todo o nosso ser. E eu já quero aproveitar nessa manhã, nessa sexta-feira que se inicia, quero te fazer um convite muito, mas bem especial. Preste atenção. A Canção Nova tem um acampamento de Ano Novo. Ele começa do dia 29 de dezembro agora e vai até dia 1º de janeiro de 2018. E é um acampamento muito alegre, que a gente vai cantar, dançar, adorar Jesus, celebrar esse ano novo que se inicia. E todo ano novo a gente vem com os bons propósitos, com o nosso coração cheio de alegria. Então, marque aí no calendário essa data, de 29 de dezembro deste ano de 2017 a 1º de janeiro. Então, leva a sua família, os seus amigos, convide o seu grupo de oração. Olha, chama as pessoas, vamos lá viver um ano novo cheio da graça de Deus. É muito bom. E sabe qual é o tema? Olha como que a gente está na sintonia, hein? É feliz quem a Deus se confia. Então, vamos viver alegria, entregar nosso coração, a nossa alma para Deus. Nós precisamos ser felizes a partir do momento que nós confiamos em Deus. Então, mais uma vez, viva a alegria. E esse mês de outubro, mês das aparições de Nossa Senhora, os 300 anos de Aparecida, né, de Nossa Senhora Aparecida, mês das crianças, e as crianças só trazem alegria, né? Como esses pequenininhos enchem a nossa casa, movimentam a nossa vida, é uma bênção essas crianças. E o programa de hoje vai falar de uma fase muito importante, que é a troca dos dentes. E quantas vezes a gente fica sem saber como fazer? Eu não tenho filhos, tenho os meus sobrinhos, mas sei como é delicado essa fase, que a criança está trocando o dentinho, às vezes os pais não sabem como agir. E hoje, para nos ajudar, para alegrar esse programa, para falar dessa alegria que é a troca dos dentes, que é uma fase nova na nossa vida, nós temos a dentista, que é a Ludmila Absaber, isso mesmo, né? Seja muito bem-vinda, é uma alegria. E nós vamos ter também aqui no programa de hoje, artesanato e culinária. Fique ligadinho, depois a gente vai lá. Mas seja muito bem-vinda, Ludmila, mais uma vez. Alegria receber você aqui no programa. E já quero começar logo com uma pergunta, né? Qual é a data, o nascimento dos dentes das crianças? Qual é o tempo que se inicia? Normalmente por volta dos 6 meses de idade, né? Isso varia um pouquinho, algumas crianças nascem um pouquinho antes, outras um pouquinho mais tarde, mas por volta, assim, em geral, 6 meses. É natural, cada pessoa, cada criança, né, cada bebezinho, ele tem uma sequência. Não, porque o meu filho nasceu com 6 meses, já tinha o primeiro dente, né? Porque as mães, principalmente mães de primeira viagem, ficam super preocupadas, né? Nossa, isso é muito variável, extremamente variável. Tem as questões genéticas também, né, do desenvolvimento, as questões alimentares. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho, o primeiro dente dele nasceu com 1 ano e 15 dias. Né? Então, assim, muito diferente do usual. O meu segundo já foi com 8 meses, então nenhum deles foi com 6. Mas, assim, o que a gente vê na maioria das crianças é por volta dessa idade. Você disse genética, né? Isso. Então, se a criança, se eu tenho um filho, meu primeiro dente nasceu com 6 meses, existe essa probabilidade ou... Existe, normalmente tende a seguir, né? Quando o meu filho demorou para vir os dentes, a gente começou a pesquisar, né, na família. Tanto eu quanto meu marido tínhamos demorado a ter dentes, então provavelmente uma questão genética. Né? Sim. E Ludmila, o que é o dente de leite? Como que é esse dentinho de leite, né, que a gente fala o dente de leite? Então, o dente de leite é um dente como o permanente, só que ele, além dele ser menor, ele tem uma quantidade de esmalte maior, né? Então, é um dente mais durinho,
vamos dizer assim. Mas a única diferença é em questão de tamanho e questão de quantidade. Enquanto a gente tem 32 dentes permanentes, a gente tem 20 dentes de leite. Né? Não é a mesma quantidade, até porque a boquinha é menor, né? Então não caberia. Quando fala dente de leite, assim, na minha cabeça, né, no meu entendimento, parece que ele é mais frágil. Mas como você falou, ele é mais duro, né? Do que o dente permanente. Sim. É interessante, porque na concepção, por ser dente de leite, parece que é algo bem frágil, né? E nada disso, né? Não. E o que, assim, quando o bebê nasce, ele já vem os primeiros dentinhos, né? Ele vai... É ao longo dos anos que vai completando os 23, não é isso que você disse? 20 dentes. 23. 20. De leite desculpa, são 20. E qual é o que a mãe precisa saber? Qual é o cuidado que a mãe precisa ter com esses primeiros? Às vezes ela olha, só tem 3 dentinhos, ou não nasceu os de trás, né? Mas precisa ter um cuidado já, de imediato? Sim, a gente orienta a cuidar até antes que os dentes nasçam. Né? Higienizar a gengiva, porque o que acontece? Na cavidade bucal, independente de ter dente ou não, as bactérias elas se alojam. Né? Então, como o bebê tá tomando leite, isso tem uma fermentação, e aí as bactérias podem vir a proliferar nessa cavidade bucal. E quando nascer o dente, ele já tem uma quantidade de bactérias grande nessa cavidade bucal. Então, a gente orienta já a limpar com uma gazinha molhada, com uma água filtrada, né? Mesmo sendo só na fase da amamentação, só o leite materno? Mesmo já sendo. Desde bebezinho. Então, nasceu, o neném faz parte de já fazer essa higiene bucal. Sim, e ele vai se acostumar, né, com essa manipulação da cavidade bucal. Não vai ser uma coisa estranha para ele. Então é importante. Que interessante, né? Porque a gente, pelo menos assim, eu vou falar de mim. É como eu não tenho filhos, mas assim, a gente vai vendo os nossos irmãos, as pessoas próximas, a gente nunca... Bom, eu nunca prestei atenção que alguém fizesse isso, mas olha, é uma dica interessante, né? Quem está em casa, é importante lembrar disso. Mesmo com o bebê com meses, né? Com dias. Sim. Então é importante fazer essa higienização. Sim. Limpar com uma gazinha. Sim. Estou aprendendo, né? E Ludmila, é importante escovar então, né? Como você disse, o dentinho. E pode acontecer de um bebê ter cárie? Sim, pode. É muito comum a cárie de mamadeira, que é uma cárie de avanço muito rápido. Por quê? Porque no leite a gente tem umas bactérias, que são os lactobacilos, que também fazem parte do processo de cárie. Então ele acelera esse processo de cárie, uma vez que ele fique na cavidade oral. Então a cárie de mamadeira tem um avanço muito rápido, destrói o dente muito rapidamente. E é muito comum nessa fase, principalmente bebês que mamam muito à noite e aí não tem como higienizar, né? Porque eu entendo, eu sou mãe, a gente de madrugada, a última coisa que você vai pensar é higienizar o dente do filho. Quer aproveitar o soninho. Exatamente. Então essa questão da amamentação, até quem usa produtos, né? Leite em pó, às vezes põe mucilon, isso aí a gente já pede mesmo para os pais não colocarem, porque a criança não precisa de açúcar, ela não sabe o que é açúcar. Ela vai saber através da introdução pela sociedade, pela família, né? Então, enquanto ela não sabe, não é necessário realmente colocar o açúcar, tá? Então, esses pais, a gente tende a orientar como que deve ser feito essa introdução desses alimentos, dessas mamadeiras à noite, tirar um pouco tanta mamadeira de madrugada, tentar introduzir ou uma aguinha, ou um chá sem açúcar, para enganar um pouquinho a criança, para não ficar tomando tanto leite à noite, porque realmente essa cárie de mamadeira, ela é preocupante. E é um problema, né? Porque essa criança, ela vai sentir dor, né? Ela vai sentir dor. Ela vai perder os dentinhos muitas vezes, porque como é um avanço muito rápido, ela destrói todo o dente, só sobra a raiz. E o problema de perder dente de leite precocemente é que isso atrapalha na vinda dos permanentes, atrapalha no desenvolvimento muscular e facial, de crescimento facial. Porque esse crescimento facial, tanto dos ossos mandíbula e maxila, e desenvolvimento dessa musculatura, se deve aos dentes. Sem dente, esse desenvolvimento ele vai ser atrasado, ele não vai ser da forma como ele deveria ser feito. E até a dicção, né, da criança. Sim, também pode. Pode. Até a introdução de alimentos, né? Porque, por exemplo, uma criança que não tem os dentes de leite, perdeu precocemente, você vai ter que começar a dar alimentos mais pastosos.
Então, isso atrapalha o desenvolvimento mastigatório dela, porque ela não vai conseguir comer uma cenoura crua, por exemplo, né? Algo mais duro, que faz parte do processo todo de introdução desses alimentos, de mastigação, de fortalecimento dessa musculatura, né? Então, é preocupante essa perda precoce, sim, dos dentes. Interessante, a gente está falando sobre alimento, então vamos aproveitar e vamos até a cozinha. Vamos lá. A gente vai falar com a Helena. Oi, Helena, chegando aí. Nós estamos falando dos alimentos, ela estava falando da... Desculpa, né? Seja bem-vinda, viu? Prazer recebê-la aqui, Helena, nutricionista. Helena, a gente estava falando sobre os alimentos, da importância. Quando a criança, ela perde o dente, ela perde tudo isso, né? Como a Ludmila estava falando. A musculatura, ela perde o desenvolvimento da mastigação, sofre uma consequência, né? E esse processo é muito rígido para essa criança, porque é acompanhado com um processo de dor também. E aí a alimentação, ela fica falha, porque não é qualquer comida, igual você estava comentando, da textura mais dura, passa a ser uma complicação para essa criança e os alimentos, às vezes, que ela teria esse hábito, passa a não criar mais esse hábito de comer esse alimento e depois que esse dentinho volta, ela desacostumou. Nem vai gostar, Nem gosta mais. Vai perder o nutriente o hábito, daquilo, né? Também, né? E essa questão dos dentinhos, nessa idade ainda, bem neném, a gente pode orientar, né, as mães, o uso da frutinha, igual o leite materno, ele é essencial, né? E com 5 meses, 5, 6 meses, começa a introdução de frutas, né, das papinhas. E aí também começa um momento de irritabilidade dessa criança, porque começa a nascer esses dentinhos. Então, assim, a gente tem as opções de fazer a raspagem, né? Aqui eu trouxe até uma maçã para a gente mostrar para as mães que é muito simples. Você raspa na maçã mesmo, faz a papinha dessa maçã. Tá vendo que vai ficando bem simples e um alimento que já vai facilitar a ingestão dessa criança e não vai perder nutriente, ela não vai deixar de comer aquela frutinha porque a frutinha tem uma textura mais dura, né? Aqui no caso, Ludmila, a Helena indicou para nós a maçã. Isso. Mas e o que isso pode acarretar para o bebê, para os dentinhos? No caso, ele tem a amamentação, tem a maçã e a mãe não faz essa higienização. Então, a falta da higienização nos dentes de leite pode causar problemas de cárie nessa criança, né? Não é só a questão do leite que causa cárie. No geral, né? A fruta tem a frutose, que vai se transformar em glicose e que é fonte de nutriente para as bactérias que causam a cárie, né? Então, independente do tipo de alimentação que essa criança tiver, a higienização ela é imprescindível. E qual que é essa idade, né? A criança, com quantos anos ela começa a perder os dentinhos? Por volta de 6, 7 anos de idade. Mas não é uma regra, né? Pode ser que... Não é uma regra. Por exemplo, aí eu já vou falar do meu filho também, que foi... Aí ele adiantou. Com o meu segundo filho, com 5 anos, já começou a trocar dente. Era o único da sala dele que tinha dente. Então, assim, não é uma regra, mas a maioria. É bom saber mais ou menos as idades para você ficar atento. Mas não tem que ser aquela coisa rígida e fixa. Mas, por exemplo, vamos supor que seu filho tem 7 anos e ele ainda não perdeu o dente. Aí sim é um aviso, preciso ir buscar um profissional para me orientar, né? E aí a gente pede uma radiografia que chama panorâmica, que nesse raio-x ele é grandão assim e aparece os dentes de leite e aparece os dentes permanentes embaixo. Porque a gente consegue visualizar, tem o dente permanente ou não, tá? Porque existe uma coisa que se chama agenesia, que é a ausência do germe do dente permanente. Ou seja, aquela criança não vai ter aquele dente. Entende? Aí a gente mantém o dente de leite no lugar até ele ficar adulto e poder fazer um implante, no caso. Meu Deus, hein? Mas é importante saber mais ou menos as datas, as idades, exatamente para isso. Pra acompanhar, né? Tá passando a fase, meu filho ainda não trocou o dente. Né?
E Helena, ela falou, né, a criança nessa fase, né, de 5, no caso, seu filho demorou a ter dente e perdeu trocou logo. logo. Né? Então, e qual é o alimento indicado nessa fase, quando a criança perde o dentinho? E ela vai ter um pouco de dificuldade, né? Exatamente. A gente parte pelo ponto dessa dificuldade. A gente tenta entender essa dificuldade para orientar os alimentos mais pastosos, as texturas mais macias, para que ele possa nutrir normalmente, para que não falte nada a essa criança. Por exemplo, as vitaminas de fruta, que você bate o leite, bate a fruta, faz aquele suco mais encorpado com uma aveia. Isso já ajuda porque é um alimento que vai haver, então é rico em fibra, rico em vitamina da fruta e que é pastoso para líquido. Isso já ajuda. É uma dica boa, né? E tem os alimentos, por exemplo, as frutas. A gente pega uma uva, ela é mais macia. E nessa troca de dente, o que costuma ser feito? O sorvete, né? Os alimentos gelados que acaba prejudicando também, porque todo mundo ama, né? E todo mundo ama. Principalmente as crianças pequenininhas, imagina. E tem essa questão do gelado, né? E aí a gente entra com ideias diferentes, que é, por exemplo, congelar uma uva e dar para essa criança essa uvinha gelada, a laranja, por exemplo, geladinha. Então, fazer, né, esses alimentos saudáveis de uma forma mais leve para essa criança. E atrativo, né? E atrativo. Porque ela está em um momento de troca, de dor, de irritabilidade, perder um dentinho. Tem a questão também, imagem, que fica banguelinho. Então, tem um conjunto, né, que por trás de só perder o dentinho, que pode atrapalhar na alimentação e a gente vem criando, ajudando, né? E, Ludmila, nesse momento da dor, o que a gente pode fazer para contribuir, para ajudar? Então, a criança ela vai sentir dor em 2 situações, né? Ou um caso de doença mesmo, doença cárie, e aí buscar ajuda, não tem jeito, tá? E no caso da perda do dente, ou quando ele está molinho, o fato dele ficar mexendo puxa as fibras da gengiva e pode gerar um incômodo sim, tá? Nesse caso, a gente vai entrar com uma alimentação um pouco menos dura para ele não sentir incômodo e podemos usar um analgésico comum, né? O que tiver em casa, mais costume, um Tilenol, uma dipirona, mas isso assim, só se tiver incomodando realmente demais, porque a gente tem artifícios, igual na alimentação, o geladinho, essas coisas que pode melhorar essa questão dessa dor, nesse caso da perda. Da perda. Gente, está muito interessante, mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique atento, hoje nós estamos falando da troca dos dentes dos pequeninos. Manhã Viva de volta e hoje nós estamos falando sobre a troca dos dentes. Com a dentista Ludmila e a nutricionista Helena. E nós estamos falando aqui da dor, né? Quando a criança perde o dentinho. Mas eu estou com uma dúvida aqui, Ludmila, me ajuda. Qual é a fase? Porque geralmente a gente vê que a criança sempre perde esse dentão aqui, né? Vou falar dentão, esse lá da frente aqui, sempre perde ele. E fica aquele sorriso aberto. Logo em seguida fica os dois, né? Deixa de ser uma janelinha e vira uma garagem. Isso. Existe uma sequência? Realmente começa por aí ou não? Pode perder outro dente? Existe. Primeiro é embaixo. Ah, embaixo? Embaixo. Mas a gente sempre vê o sorriso, né? Mostra os dois. Mas primeiro são os 2 incisivos centrais inferiores. Tá? Depois para os superiores e depois os laterais. Mas começa por essa fase. Depois dos 9 anos é que começa a perder para trás. Isso, e vai até 12. Até os 12? Até 12 anos. Olha aí, tá vendo? Mas, no caso, seu filho, ele adiantou, né, a troca dos dentes. Mas ele já perdeu todos? Já trocou todos? Não, ele tem 6 anos, né? Então ele está começando. Entendi. O de 9 é atrasado, é tudo bagunçado. E outra coisa, geralmente a criança tem umas que fica naquela expectativa, né? De trocar o dente, tá? Eu me recordo que eu tenho uma sobrinha, hoje já é
mulher feita, vamos dizer assim. Mas ela, quando criança, quando a gente falava com ela, olha, Vivi, você vai perder os dentes, ela já entrava em casa, chorava, eu não quero perder dente. E a gente brincava com ela e falava, você vai ficar sem dente, vai ficar banguela, não sei o quê. E ela já chorava, sofria, porque ela não queria de forma alguma perder os dentes. E já tem aqueles que viram aquela expectativa, né? Que quer trocar logo os dentes. Como a mãe trabalhar essa ansiedade do filho, né? Trabalhar isso, um que quer e outro não. E como ela lidar com isso? Então, olha, nós seres humanos, a gente quer seguir as pessoas, a gente quer ser inserido no meio, né? E a criança não é diferente, tá? Então, quando você percebe que a criança tem essa dificuldade de perder os dentes, o ideal é não focar nela. É não falar que ela vai perder. E a gente já gostava de ficar em cima dela. Então, o ideal é que nem fale dela, fale dos outros, fale dos coleguinhas. Que é como se fosse um acontecimento, Isso. né? Como se fosse uma festa, né? Sim, e assim, quando falar assim, fulano, perdeu, olha que gracinha que ela tá. Olha Positivo, a janelinha da sua né? coleguinha, que gracinha. A fada do dente foi na casa dela, ela te contou. E aí ela vai falando, olha, então isso é legal. Porque se focar nela, ela só vai pensar na perda, no que ela vai ter de ruim, entende? Porque ela ainda não conseguiu associar a perda de dentes a uma coisa boa. Né? E você precisa fazer essa associação para ela, para poder mostrar. Ludmila, e só voltando aqui, porque às vezes as pessoas estão acompanhando a gente agora, com quantos anos mesmo que a criança começa a perder os dentinhos? Por volta de 6, 7 anos. Não é uma regra, né? Não é uma regra, Agora é importante a gente ficar atento, porque com 6 anos já nasce o primeiro molar permanente, que é aquele dentão lá atrás. E a mãe não consegue entender que aquilo ali é permanente, né? E aí não cuida direito, é muito atraso, aquele dente é cheio de reentrâncias, né? Que são os sulcos, e é o dente que dá canal mais rápido. É o trabalhoso. A gente tem crianças lá com 11, 10 anos de idade fazendo canal no primeiro molar permanente. Então é importante ficar atento a esse dente. Pode falar, desculpa. Não, é pela questão também de ser o fundinho, né? Sim. E às vezes esse hábito, igual você falou, não começar cedo. A higienização chegar lá, né? Sim. Não começa cedo e aí não sabe que é permanente e acaba não limpando tão profundo, né? Exatamente. E deixa a cargo da criança, porque com 6 anos, muitas vezes, você fala assim, escova o dente aí. Já né? vai aprendendo, E né? pelo menos uma escovação é importante os pais irem acompanharem, às vezes pegar e fazer um pouquinho lá naquele dente lá atrás, Ludmila, até ele pegar destreza. Mas tem uma situação assim interessante, porque hoje os pais trabalham, né? São 1000 situações, a criança ela fica irritada nessa fase, tanto no pequenininho como na troca dos dentes. Sim. Quando está nascendo, quando está acontecendo as trocas. E os pais precisam ter essa habilidade, né? E como lidar com isso? Porque trabalho, casa, são os filhos, é o ritmo da vida, no dia a dia, vai acontecendo todas as coisas. Eu preciso dar essa atenção. E qual a dica que a gente pode dar para esse pai diante dessas tensões do dia a dia? Porque ele vai ficar irritado também. Então, às vezes ele acordou, a criança chorou à noite, né? Às vezes ficou até um pouco febril. Né? Como você mesmo diz, cada um tem uma fase, uma natureza diferente da outra. E o que a gente pode dizer para esses pais? Então, fácil não é, tá? Eu falar para você assim, você tem que fazer isso, não é bem assim. Mas a gente precisa colocar na cabeça o seguinte, se nós, adultos, não conseguimos controlar a nossa emoção de raiva, de estresse, de cansaço, imagine uma criança com dor. Então, a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar dessa criança, nesse momento, respirar fundo e falar, não, quem é o adulto aqui sou eu. Então, eu preciso me manter calmo para dar tranquilidade para o meu filho. O que ele precisa nesse momento? Ele precisa de apoio, tá? Então, muitas vezes, põe no colo, esse negócio, não, tem que dormir na cama dele, não pode sair dali de jeito nenhum. Mas, muitas vezes, naquela fase, ele precisa. Ele precisa de um colo. A irritabilidade do dente que está chegando. Exatamente. Né? E isso gera insegurança. Então, ele precisa de quê? Do colo para se sentir seguro. E, às vezes, a própria segurança já alivia. Tá? E um medicamento, caso seja necessário, também ajuda bastante nesse momento. Eu sempre gosto de dizer que as crianças são bem fortes. Porque a gente, quando tem uma dorzinha de dente, meu Deus, a gente perde o juízo. Eu não sei, a dor do adulto é mais intensa do que a da criança? Não. Porque as crianças ficam assim, meu Deus, elas vivem assim, brincam, não perde o ritmo da vida. E o adulto não, ele se tranca. A diferença está na mente. Né? Porque a gente tende a focar muito no problema.
E a criança ela é mais aberta, mais maleável. A criança, né? ela não foca, ela é tudo assim, é agora, nesse momento eu tô sentindo dor. Aqui eu vi isso aqui que é mais interessante, opa, já desfoquei, entendeu? É diferente. E até na dor, se ela vai, eu quero comer alguma coisa que vai sarar, ela come, né? Sim, sim. E eu queria perguntar isso mesmo, a importância do dente de leite para a mastigação da criança, né? Isso. Porque é algo que, como a Ludmila falou, do desenvolvimento maxilar, né? Eu acho do todo da face da criança, né? O processo começa pela boca, né? O processo da digestão não começa no estômago, né? Começa pela boca e é importante essa mordida já bem feita, né? Correta, essa mastigação. Os pais, né? Se atentarem ao filho que está comendo rápido demais, que não está dando nem tempo de mastigar. Você vê que não deu tempo. Então, orientar, come devagar, fazer aquela refeição uma coisa positiva, né? Isso é importante. Não fazer aquela refeição igual com o chinelo na mesa, sabe? Traumatizante. Né? E ela já está irritada, já está sendo difícil. Então, trazer essa parte lúdica, esse entendimento, esse carinho que essa criança precisa nesse momento, que não é fácil igual você estava falando, não é fácil pra gente, que imagina para uma criança. Criança é muito resistente, meu Deus. Muito. E já aproveitando, eu queria que você passasse, você vai ensinar para nós, né? Isso. Um muffinzinho de frango com legumes. Então vamos lá, a gente quer aprender. Então já vamos. E ele é mais confortável para essa fase da criança. Porque né? a textura, ele é mais fofinho, tem o legumes, a cenoura que passa a ser crua, ela fica cozidinha nesse muffin, então a textura fica mais macia. O frango desfiado também é uma opção, por conta que fica mais fácil dessa criança mastigar. E é fácil, né? Igual você falou, nos tempos de hoje, tudo correndo, essa mãe pode já deixar esse muffin pronto para chegar em casa. É um lanche da tarde muito saudável. E aqui a gente vai... Muito simples, farinha de aveia. Farinha de aveia, qual é a quantidade? Aqui são 2 colheres de sopa para cada muffinzinho. Tá. Então a gente vai fazer 4, né? Então a gente já tem mais ou menos isso. Para um muffin, 2 colheres de aveia. Então ali você colocou 8 colheres. Isso, exatamente. Aí aqui eu escolhi o tomate, mas poderia ser brócolis, poderia ser outro alimento saudável também. Que vai enriquecer a alimentação. Né? Que vai só somar. Aqui a cenourinha crua e ela vai passar a ser cozida na hora do cozimento do muffin. E é importante fazer essa cenourinha picadinha menor mesmo, por conta do tamanho do bolinho e para essa criança, né? Às vezes ela nem gosta de cenoura e no muffin passa a comer. Vai ficar um atrativo, né? Aqui o franguinho desfiado, já refogado. Com tempero. Com tempero. Só que aqui vale lembrar que vamos evitar temperos prontos, né? Que é muito sódio, muita gordura. Então, mãe de casa, o tempero ideal é alho, cebola e um pouquinho de sal. E aqui a gente usa 4 claras. Só as claras? Só as claras. Então, aqui assim, 4 claras para 4, né? 4 forminhas. Se fosse 1, seria uma clara. Isso, exatamente. Só para as pessoas nos acompanharem. O orégano a gente usa para dar aquela lembradinha na pizza, aquele sabor de pizza que a criança ama, né? Então fica mais atrativo ainda. É super simples. A gente vai pegar aqui, vai colocar o frango. A gente coloca o franguinho. É 1 colher para cada muffin também. Então, aqui a gente vai colocar 4 colheres desse franguinho. E prático, né? Gente, com 15 minutos está pronto. Aí aqui a gente põe colheres, a aveia. O farelo, viu? Farelo, que é melhor, para ficar mais fininho. Mas se eu não tenho farelo, eu posso fazer com floco? Pode. Não tem problema. Mas é a mesma coisa, 4 colheres? Isso. Tá. Aliás, 2, né? Aí aqui a gente coloca a cenourinha a gosto mesmo. E o tomate, o que acontece? A gente vai pegar e fazer ele sem a semente. Então, é importante a gente cortar esse tomate. Por que você vai tirar a semente?
Para essa semente não dar uma molhar demais esse muffin, para não atrapalhar no processo de cozimento dele. E para essa semente, para a criança não sentir esse durinho na hora de comer também. Não incomodar, Não incomodar. Até porque também ela é pequenininha, ela pode ir lá no dentinho, ela né? pode agarrar nesses dentinhos de trás, então, para evitar. E até onde está inflamado, né? Incomodar, né? Então, aqui a gente corta mesmo esses tomatinhos sem a semente e é simples, tá vendo? O trabalho maior é esse, de você picar direitinho. E que não é trabalho, né? Que é muito né? simples. Eu falo que no mundo de hoje, tudo tão corrido, acaba que a criança, ela conhece os alimentos mais açucarados mais cedo, né? Os biscoitos, os doces, porque é uma coisa prática. Só que ser saudável, comida saudável também é prático. Começando com esse muffin, né? Que mais prático impossível. E aqui a gente vai tirando e vai colocando aqui. Se usar o brócolis, coloca ele cru. Cru também. E pequenos pedacinhos. Mesma coisa. Aí é que a gente... A cenoura eu posso colocar outra coisa? Batata? Ou não é interessante? É interessante pegar legumes, né? Assim, a batata já é um carboidrato, então a gente tá fazendo um bolinho ainda mais leve, né? Mas, por exemplo, podia ser um chuchu, poderia... Uma abobrinha. Exatamente. Aí é que a gente vai picando o tomatinho e colocando aqui. Tomatinho também é a gosto como a cenoura. A gosto como a cenoura. Então, às vezes, a criança... Você quer introduzir novos alimentos para essa criança e não sabe como. Porque no prato, ela tem uma rejeição visual, né? Daquele alimento. Por exemplo, às vezes não come brócolis. E passa a comer porque está embutido em outros sabores. Tem um formato de bolinho, e isso tudo fica atrativo. Aí Chama é a que, atenção dela. aí é que a gente vai cortando e vai picando. Sem a semente. Sem a semente. E aí a gente vai misturar. Vai misturar aqui esses ingredientes que a gente colocou. Para já deixar mais ou menos já misturadinho. E o que a gente faz com as claras? As claras a gente vai colocar aqui num potinho. Deixa eu tirar aqui para dar um espaçozinho para você. Aqui a gente vai colocar essa clara no potinho. Tem as 4 aí? Tem. Tá. E a gente vai usar. Já fui. Pra mãe que tem a batedeira, ótimo, né? E a gente usa o fouet. Mas vai entrar, ele tem que ficar em clara? Ele fica bem cremosinho, né? É o ponto certo. Aí a gente pega, bate aqui. É muito simples. Quanto Muito tempo rápido. que bate aqui? Olha, até chegar na textura de creme e ficar branquinho. Mas só que tem que ter braço, né? Tem. Acaba que aqui é mais simples, né? Igual aqui, olha, já começou já. Virar um cremezinho. Virar o creme. Tá rapidinho. Tá vendo? É rápido, bem simples. Olha, já começou a virar um creme. E nem precisa de força também, é mais jeito, né? Aí quem não tem o fouet, não tem a batedeira, vai no garfo. Vai no garfinho até virar esse creme. Então não temos desculpa todo jeito pra tá mamãe certo. não fazer esse Aprendendo, né, muffin. Ludmila? Nossa, tô adorando. Os dois lá vão ter Depois que chegar e fazer. Como que é o nome dos seus filhos? Rafael e Bruna. Rafael e Bruno. Olha, Rafael e Bruno, pode pedir pra mamãe quando chegar em casa. Vou fazer. Olha bem, já virou essa... Ele não precisa ficar durinho, como Não, neve, né? ele precisa ficar mais espuminha, tá vendo? Tá. Eu pensei, se fosse virar claro e neve, você ia ficar batendo um tempão, né? Não, aqui já tá no ponto, olha. Virou essa espuma mais lisinha, tá vendo? Ó, já chegou no ponto. O que a gente faz? A gente coloca lentamente aqui nessa massa. E vai misturando também. Você vai precisar? Não. Não. Vai misturar aqui lentamente também. E aí a clara que vai dar essa liga aí, né? Isso. A clara vai dar essa liga,
Tá vendo? Olha como que fica. Olha, fica bem molhadinho, tá vendo? Fica bem molhadinho e já fica numa consistência mais pastosa, assim, né? Molhadinha. E a gente pega e coloca nas forminhas. Acho que vai dar mais de 4 aí, não vai? Vai dar mais de 4. Bastante massa aí. Mas ele pode fazer bem generoso, Pode né? fazer bem generoso. Essa forminha não é tão generosa, né? Mas ele aí quem não gruda, tem, não? É isso que eu ia perguntar, não passou nada. Gente, não gruda. Então, se for usar... Nessa forma, Nessa né? forma. Se for usar outra forminha sem ser essa de silicone, o que faz? Tem que untar, né? Aí a gente pode usar aquele papel manteiga, né? Mas aí eu vou usar só o papel. Usa o papel manteiga. Se a mãe não tiver esse Porque papel às vezes a manteiga... mãe também não tem essa forma, não tem nenhuma forminha de empado, muita forminha diferenciada, ela quer fazer num... É claro que assim, o tabuleiro, formato né? é mais atrativo para a criança, mas se ela for fazer num tabuleiro... Aí ela vai untar, pode untar com manteiga, mas bem pouquinho, assim, é só mesmo pra não grudar, porque ele não gruda muito mesmo por conta desses ovos, dessas claras, entendeu? E aí aqui a gente já... Um atrativo bem macio para as crianças que estão perdendo os leitinhos. Pois é, porque aqui Estão a gente trocando, escolhe né? ainda a forminha mais atrativa ainda, né? Aí aqui, ó, Olha, deixa eu botar aqui. Aí a gente pode fazer um pouquinho do orégano. E coloca no forno, 15 minutinhos no forno. 15 a 20 minutinhos no forno já tá ligadinho. resolve. Cuidado, tá quente. Aí já vai direto. 15 minutos aí. 15 minutos. Olha que praticidade. Interessante, né? Muito rápido. Então, gente, nós vamos pro intervalo. Daqui a pouco nós vamos ver como que ficou o nosso muff, né? Daqui a pouquinho, viu? Estamos de volta, Manhã Vive, e hoje eu quero dar mais uma dica para você que é aqui da região de BH. O que você vai fazer no dia 28 e 29 desse mês agora, no próximo final de semana de outubro? Nós aqui da Casa de Missão de Belo Horizonte estamos promovendo um acampamento. Na verdade é um encontro, né? Com a irmã Maria Eunice, ela que é da comunidade Canção Nova, e ela vem fazer um acampamento de cura e libertação aqui em Belo Horizonte. Você pode trazer a sua família, ligar aqui na Casa de Missão. Se você já fez a sua inscrição, parabéns, é isso mesmo. Se você que não fez, liga para nós ou entre no nosso site e faça a sua inscrição. Vai estar com a irmã Maria Eunice, o Robinho e a Otávia, que eles vão cantar, conduzir. É um momento maravilhoso. Então anote aí na sua agenda, dia 28 e 29 desse mês de outubro. Um acampamento, um encontro, gente, eu tô com a minha cabeça de acampamento que é Cachoeira Paulista, mas aqui é um encontro de cura e libertação com a irmã Maria Eunice, que está vindo, e ela vem com toda a alegria, com aquele entusiasmo dela, de rezar pelas pessoas, então venha para cá. Vou passar o nosso endereço para você anotar, para ficar bem ligadinho e ficar sabendo qual é o passo para você chegar até aqui. Nós estamos na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. E se você quiser ligar para fazer a sua inscrição, você pode ligar aqui na Casa de Missão, no telefone 3306-6690. Liga, fala com a Gracinha, que é a nossa recepcionista. Ou se você estiver passando por aqui, entre, conheça a nossa Casa de Missão, venha participar da Santa Missa, vá na capela, dá uma volta por aqui. Mas agora eu vou continuar com o programa. Meninas, daqui a pouco eu volto aí, tá bom, Ludmila e Helena? Eu vou aqui agora no artesanato com a Marileusa. Seja muito bem-vinda, viu? Uma alegria receber você aqui mais uma vez. A alegria é toda minha. Deus abençoe, viu? Amém. E você vai fazer o que para nós mesmo? Hoje, né, com esse tema do dentinho da criança, eu trouxe Olha o aqui dentinho, que gracinha, gente. a sugestão Dentão esse, hein? Olha aquilo de mim. a sugestão de um kit, né, com a bolsinha, a toalhinha para estar levando o creme dental e a escova, né? Então não precisa ter risco, né? Não. De ficar sem se tratar, né? Sem Sim, fazer pode higiene. levar para a escola, né? Até para os adultos mesmo, eu trouxe 3 opções, que é essa da toalhinha, né, com o bolsinho, esse aqui um pouco mais adulto e hoje com o tema da criança. Das crianças. Então vamos lá. Antes de começar, eu queria agradecer, né, da outra vez que a gente esteve aqui, muitas pessoas entraram em contato e a maior dúvida foi sobre os moldes, né? Então a gente aquele dia passou mais medidas. Então hoje eu trouxe aqui mais
de todo jeito, as pessoas não ficarem presas, né, no molde. Às vezes está muito acostumada assim, das pessoas deixar disponível em PDF, baixa, já está pronto ali, só recorta. Mas a nossa ideia é para quem não tem esse acesso mesmo, de estar indo numa impressora, numa copiadora para imprimir, não tem impressora em casa, está podendo criar em casa o próprio molde. Pode ser ela fazer com que ela tenha em casa, Com que tem né? em casa um papel assim, de uma embalagem de produto que ela comprou, ela pode usar, né, para estar fazendo esse molde. Então, para não ficar também, eu não vou fazer porque eu não tenho molde. Não tem desculpa. Não tem desculpa, pode fazer o molde Pode colocar em os casa. dons em práticas. Sim. Então, para essa parte aqui do bolsinho, tem duas opções. Ou fazer ele fechadinho, aqui igual esse azul. Então, você vai cortar 2 vezes no tecido. Faz um retângulo de 17 por 21 e arredonda aqui, ó, dos 2 lados. Como que eu posso arredondar isso aqui? Um copo, um prato, você coloca aqui em cima, faz um risquinho com um lápis, depois acerta esse arredondado. Fazer o molde. Sim, então para esse corpinho, para essa parte de baixo aqui do bolso, 17 por 21, 2 vezes no tecido, se quiser fazer ele fechadinho. Se quiser fazer transparente, essa ideia aqui nem é minha, eu achei essa ideia na internet. Eu achei muito bonitinho essa bolsinha, mas a moça que ensinava, ela fazia o acabamento com viés. Olha que bonitinho. Ela fazia o acabamento com viés. Eu e o viés, nós não somos muito íntimos, então... Ele é trabalhoso? Então, não é que ele seja trabalhoso, é porque se não ficar bem acabado, ele põe a peça, né, feia, se a pessoa não tem uma habilidade para trabalhar com viés. Que é isso aqui, e ela não né, faz, ela não faz um acabamento bem feito, então aqui, no caso aqui dá a volta, né? Aqui a gente usa essas tirinhas, eu nem cortei no viés mesmo não, que tem uma forma correta de cortar, eu fiz só uma tirinha. Mas aqui para costurar aqui a volta, tem que ser com o viés. E eu não sou muito íntima com ele. Então, eu prefiro fazer a costura embutida, porque essa é prática, qualquer pessoa pode fazer. Até quem está começando a costurar pode fazer. Então, para a parte superior do bolso, a gente vai usar esse molde com 6 centímetros por 21 também. Que é essa parte, né? Que é essa parte aqui. Nessa parte aí já vai a mantinha. Então seria 2 vezes no tecido da escolha da pessoa. Pode ser estampado, pode ser liso, mas 2 vezes no tecido e 1 vez na manta. Para a parte do corpo, que é essa parte aqui de trás, a gente vai cortar, fazer o molde no retângulo de 21 por 21 e a mesma coisa, que é a mesma arredondar. medida dessa, né? Um Não, pouco maior, o bolsinho né? é 17, Esse essa é é 21. 21 de altura, 21 de largura. E a mesma coisa, fazer o arredondamento aqui. Então vamos lá. Para a parte do corpinho, eu trouxe aqui o forro, né? E aqui, na parte da estampa que vai ficar na manta, eu já fiz uma costura reta aqui, que a gente chama de quilt reto. Que é esses... Isso. Se eu fizesse ele trançado, assim, já seria um matelacê. Mas aí eu já estruturei aqui, né, na manta. Vou deixar esse aqui, tá? Só para mostrar o dentinho. Estruturei na manta e cortei o forro do mesmo tamanho. Aí eu vou reservar esse daqui e vamos trabalhar a parte do bolso. Aqui foi só os cortes, só esse que você fez a primeira costura, né? Sim, é só para firmar mesmo na manta, fica mais fácil na hora de levar na máquina. Aí, para a parte do bolso, tem essas 2 opções que eu falei, né? Se você for fazer ele com bolsinho transparente, isso daqui, gente, não é para... Essa costura embutida não dá para ser usado o plástico. A gente está vendo muito por aí umas bolsinhas com bolso de plástico. Nessa costura embutida não dá, porque a hora que você vira, o plástico já não dá uma aparência, um aspecto tão bom. Por isso, quem trabalha com viés tem essa facilidade com o plástico. E nós também, o grupo lá, o Grupo Borboletas, tem essa preocupação com o meio ambiente, né? Então, a gente não evita, a gente já evita essas coisas mesmo. Então, eu cortei aqui no tule o molde um pouquinho maior do que o molde, porque depois a gente vai refilar. Mas é pouca coisa. O que é refilar mesmo? Refilar é cortar essas sobrinhas de tecido. Tá. Depois que a gente faz uma costura, o acerto, né? Eu corto um pouquinho maior só para dar uma segurança na hora de montar a peça. Cortei uma tirinha de tecido de 4 centímetros aqui por 21, né, que é a largura da nossa bolsinha. Fiz um zigue-zague aqui na ponta e fiz uma costurinha reta. Tá com a linha branca? Não sei se dá para ver.
Aqui Fiz tô uma vendo. costurinha reta aqui, pezinho de máquina. Então, eu vou virar aqui, igual a gente aplica o viés mesmo. Aí, dobro aqui, ó, a segunda vez. E aqui é importante que essa dobra fica bem em cima aqui da costura, porque é uma peça transparente. Senão você vai, a hora que você aplicar ali com o zíper, aparece, né? Se ela ficar para baixo aqui. Eu Então, posso fazer costura as com dobrinhas costura. antes de costurar no tule, porque o tule eu não posso passar aqui, eu posso passar para fazer esse friso, né? Sim, Ou eu não? acho, pode ser sim, mas eu gosto de fazer essa costurinha com Direto, né? zigue-zague aqui primeiro, que ajuda a ficar mais Firmar. firme, né? Entendi. Mas quem tem habilidade, igual eu falei com você, eu não tenho amizade muito boa com Mas a viés, habilidade não. está aí, olha isso, É. né? Com o viés pronto, com esse industrializado, e ele tem um encolhimento também. Quando a gente compra o tecido, a primeira coisa que a gente faz é chegar em casa e molhar esse tecido, porque ele tem um encolhimento e também tem a questão da tinta, né? Se o tecido solta tinta, você não pode aplicar, por exemplo, numa toalha branca, senão a pessoa vai lavar. E acabou com a toalha. E até a toalha, a gente descobriu, com a cliente voltou, ela mandou a toalha só para eu ver o tecido. A gente viu que depois que ela lavou mais vezes, teve um encolhimento muito grande. Então, até com a toalha, a gente está tendo um cuidado de deixar mais tempo de molho para ela ter o encolhimento total antes de fazer essa aplicação aqui. Então, esse aqui você lavou, molhou, só colocou na Todos os água e tecidos deixou são secar. lavados. É. Não tem que Então, colocar agora, nenhum produto, não, nada, só só molha, na água. só para saber se ele ele solta vai tinta, encolher. se ele vai encolher. Todo tecido ele encolhe um pouco, uns encolhem mais, outros encolhem menos. Olha aí, Mas uma a dica legal, né, gente? a Para não correr risco, né? Isso, a preocupação maior é com a tinta, né? Então, aí para a parte do bolso, se você vai fazer ele assim transparente, nós vamos reservar aqui e vamos mostrar se for o caso de fazer ele fechadinho. Tá. Então, para a parte superior, eu cortei uma vez na manta, 2 vezes no tecido e já preparei aqui um zíper. zíper. Esse zíper, eu coloquei uma extensão. Aqui não tem a extensão, nesse segundo aqui já tem. Porque na hora que você costura e vira, o zíper, se ele tiver muito aqui, olha, ele não dá aquele acabamento tão retinho. Então, eu trouxe aqui um pedacinho só para mostrar como que eu fiz essa extensão. Eu cortei dois pedacinhos de tecido. Eu deixo assim, ó, um tecido com a estampa virada para cima, O outro coloco pra o baixo. zíper aqui no meio, faço um sanduichinho. E o outro tecido com a estampa virada para baixo. Porque na hora que virar, né, vai ficar as Sim. duas estampas. Aí eu venho e faço uma costurinha reta aqui, ó, nessa ponta, com um pezinho de máquina e viro E tá aí a extensão. e tá a extensão do zíper. Então, para essa medida aqui, que é 21, eu cortei o zíper com 16 e fiz uma extensão de 2,5 para cada lado. Fica mais bonitinho quando a gente costura e vira. Então, aqui é a mesma coisa, eu fiz um sanduichinho. Coloquei aqui a estampa com a manta virada para cima. Aqui eu passei uma costurinha na manta só para ficar mais fácil. O direito do zíper, que é essa parte aqui que está com o carrinho virado para baixo. O carrinho é esse coisinha do zíper, o né? cursor, a gente fala puxa, carrinho, mas é o cursor do zíper que abre e fecha. O forro com a estampa virada para baixo. Se for um poazinho, se for um liso, faz essa mesma coisa, o sanduichinho. Fiz uma costura reta aqui, prendendo as 3 peças, né? O zíper, o forro e a manta. Viro. E vai ficar dessa forma. Aqui você pode aproveitar e fazer uma costurinha aqui para segurar esse forro. Para firmar aqui, né? Só para ficar mais fácil de manusear. Vou prender aqui com um alfinetinho. E aqui, ó, rebate essa costura, a gente chama de pesponto. Então, aqui é que está a diferença. Se você vai usar o bolso transparente, você vai pegar essa parte caso, aqui, né? Vai sobrepor aqui, ó, no zíper. Lembra que eu te falei? Lembro, aqui, olha. da pontinha. Então, a gente vai colocar ele um pouquinho aqui para baixo, que é para não aparecer essa parte rosa ali do zíper, para ficar um acabamento bem bonitinho. Faz uma costura reta aqui e prende essa parte do bolso. Se for fazer o bolsinho fechado, como é o caso do azul, a gente vai repetir esse processo aqui, olha. Estampa de frente para o direito do zíper. Tudo isso é porque você vai virar ele do lado direito depois, Sim. né?
É o sanduichinho. Isso. E aqui, olha, o forro do outro lado aqui, fazendo o sanduichinho. A estampa com o direito virado para cima, o direito do zíper virado para a estampa e o forrinho em cima e faz a costura reta aqui, que é para ficar com para usar aquele bolsinho fechado. Eu vou só colocar um alfinetinho aqui para simular como ficaria na costura, gente. Né? Isso. Aí você vai virar de novo aqui, olha, e o bolso já estaria pronto. Aí depois só fechar. Aí faz um pesponto aqui, né? Aí aí o bolso já estaria pronto. Vamos usar agora aquela parte que estava reservada e vamos colocar aqui, olha, o direito do bolso em cima do direito do forro, da parte que vai ficar para fora. Esse aqui que chama o pulo do gato, né? Que é aquela que faz o segredo para a costura ficar toda embutida. Né? Isso. Sobrepondo aqui a parte do bolso na parte que vai ficar para fora, que é a parte do corpo, a gente vai fazer uma costurinha aqui, olha, de mais ou menos uns 8 centímetros, que é o suficiente para essa peça passar depois de costurado. Detalhe, gente, deixar o zíper aberto, né? Porque depois a gente vai virar pela abertura aqui do zíper. Porque senão não consegue. Isso. E eu esqueci de falar um detalhe, a alça. Se não quiser, não precisa colocar alça. Mas como é uma peça para criança, eu acho prático, que a criança coloca aqui no pulso, já abre, já usa, né? Para não esquecer lá isso, também, para né? não deixar lá, isso é né? ótimo. Aí eu cortei uma tira de tecido de 4 centímetros por 30 de comprimento, marquei aqui onde que era o meio, vinquei, né, com ferro, dobrei de novo até chegar aqui na marcação, dobrei a segunda vez, dobrei de novo e fui na máquina, fiz uma costurinha dos dois lados, que vai ficar uma alça assim. Então aqui a gente bem dobra, bonitinho. Aqui eu estou escolhendo que a alça fique na mesma direção que o zíper está fechando. Não importa se você gostar dela aqui, também não tem problema. Fica então a seu eu coloco critério, isso né? a critério. Então eu coloco aqui, olha, um pouquinho para cima do zíper e prende junto nessa costura aqui. Aí eu marquei aqui os 8 centímetros, eu vou fazer uma costurinha aqui, ó. Começo com retrocesso e paro aqui com retrocesso. Eu trouxe aqui para ver já uma parte costurada. Que é essa costura aqui, olha. Não sei se dá para ver a linha, mas tem uma marcação de lápis, que foi essa parte aqui já está costurada. 8 centímetros. Fiz um retrocesso e tal. Que foi essa parte, isso. né? Então o forro, ele vai vir aqui, ó. Tem o zíper, deixei o zíper aberto, já está tudo pronto aqui. Coloquei aqui o meu forro. E vou... A partir daquela marcação que eu fiz aqui, olha, dos 8 centímetros, eu vou fazer o restante da costura. Tem que ter uma noção boa de costura, né, Marileuza? Olha, para quem já começou a costurar, não é uma peça difícil, não. É só atentar mesmo para o tamanho dos moldes, para não fazer o molde torto, né? Porque depois vai falar, minha peça não deu certo. Talvez você não cortou os moldes de forma correta, né? Marileuza, e quem quiser mais informação também pode entrar em contato com vocês, sim, né? Sim, naquele e-mail que a gente deixou aí do que é costuriarte, né? @gmail.com. Se tiver alguma dúvida ou mais informação, ou até mesmo para encomendas, né? Sim. Aí é só entrar em contato com vocês. E o molde tem o programa disponível no YouTube, né? Se alguém tiver dúvida, vai acessando, vai acertando até... vendo de novo o passo a passo. Então, tem que errar umas primeiras vezes para entender, né? Sim, a Fátima Fátima costumava falar para a gente que uma peça da gente fica boa depois da 10ª peça. Nossa, então tem que a gente fazer 10 vezes, né? Tem que treinar umas 10 vezes. Sim. Aí aqui nessa pontinha a gente faz esse corte aqui, só para ficar mais fácil na hora de desvirar. E toda costura... Que é essa beiradinha, isso, né? Toda costura que tem partes arredondadas, a gente dá uns piques assim, olha. Que é para não embolar também, para ficar mais toda fácil. Parte arredondada, isso aí é uma dica, né? Isso, uma descoberta sua. Toda costura arredondada, a gente faz esses piques, que é para ter um acabamento melhor.
E aproveitar e mandar um beijinho para as minhas borboletas, Sim, minhas alunas que aproveita estão ela. lá, todas me assistindo. Muita alegria de Tá ninguém serem batendo representadas. asa, tudo quietinhas, né? As Agora borboletas. elas estão quietinhas porque estão assistindo, mas estão todas já voando já. Ah, é? A gente encerrou o curso agora em outubro, né? Então já tem muitas já que estão vendendo suas Olha bolsas, aí, que fazendo as maravilha. peças. Um grupo novo que já está fazendo aplicação no pano de prato. Então aqui, gente, ficou essa abertura, que foi aqueles 8 centímetros que a gente deixou. Faz a costurinha à mão, né? Nesse caso aqui, a máquina não vai ficar muito legal, não. Então vamos fazer a segunda vira, né? Que é a parte de fora já da nossa bolsa. Já tá virando ela, né? Já. Eu virei a primeira vez, que foi São para duas viradas, duas né? viradas, que foi aquela abertura que a gente deixou, e agora a virada final, que a peça fica pronta. Vamos ver. Olha aí que lindo. Pronto. E aqueles piques é justamente para essa parte Para aqui, dar ó. esse baluar aqui, É, né? o arredondamento. Aqui fica a critério. Se quiser fazer um pesponto aqui, né, igual eu Mas fiz ficou ali. lindo aqui, ó. Posso pegar? Pode. Olha, agora não tem mais. Os pais podem, né, adquirir para os Isso. filhos, para colocar aqui para escovar os dentes, colocar o creme dental, né, o fio dental, a Isso, os escovinha, tá cuidados. tudo aqui. Isso. Pendurou no braço para não perder. Pode levar para qualquer lugar. E a gente sugere já levar a toalhinha, né, para a criança já se secar. Olha aí, É um tem a kit toalhinha muito ainda, olha que prático. lindo. É. Marilese, quero agradecer sua que participação, agradeço. a dica de hoje, né? Muito lindo, um trabalho maravilhoso. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E olha, volte sempre, a casa está de portas abertas, viu? Obrigada. Manhã Viva ama receber aqui o artesanato. Tá bom. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou deixar a bolsinha aqui e depois a gente vê de novo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, que ainda tem mais ainda, tem coisas muito interessantes. Até já! Olá! Como eu disse, né, hoje é sexta-feira e o Manhã Viva toda sexta-feira ele vai até às 11 horas. Que bom, né? A gente fica um pouquinho mais juntinho, eu vou ocupando mais espaço na sua casa, me tornando da família, é isso aí. Mas eu quero dizer para vocês que a Roselaine Lia, que apresenta o programa, né, ficou fora alguns dias, precisou ir para a Cachoeira Paulista, mas segunda-feira ela está de volta. Já quero mandar um abraço para ela e dizer, Rose, olha, você está fazendo falta, viu? A sua alegria, o seu entusiasmo, você faz falta aqui para gente. Gente, segunda-feira a Rose vai apresentar um programa muito interessante que vai falar sobre fé. Como anda a sua fé? Como você pratica? Como você sente a sua fé em movimento? Então é sobre isso o programa que vai falar. Às vezes a gente vive tantas tribulações, tantas dificuldades no nosso dia a dia. E como a gente sentir a nossa fé? Como colocar a nossa fé em movimento, né, em prática? Como fazer isso? Então a Rose vai trazer isso no programa. Eu não quero perder de jeito nenhum, porque eu quero aprender mais sobre a fé. Eu acho que quanto mais melhor para nós, né, para estarmos mais em sintonia com Deus. Porque diante das adversidades, dos obstáculos da vida, o que nos sustenta, o que nos coloca de pé é a nossa fé. Porque sem fé é vã, né? Todo o trabalho, tudo que a gente faz, não tem um resultado. Mas eu já quero aproveitar essa sexta-feira, quero agradecer essa equipe maravilhosa, estou até enrolando a língua, estou emocionada. Agradecer essa equipe maravilhosa do Manhã Viva, cada um dos meus irmãos, nós somos uma família aqui. Quero agradecer a Carol, que gentilmente é a nossa diretora, gente, ela me ajuda, ela me entusiasma, ela me coloca por alto. Carol, muito obrigada, Deus lhe pague pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade. Cada um dos meninos aqui dos câmeras, da Luana da produção, da Jane, da Marli. Gente, tudo isso que a gente faz aqui, o cabelo, a maquiagem, cada uma vai fazendo um pouquinho. Eu vou lá, gente, como que eu vou fazer? É assim que a Canção Nova acontece, é desse jeito. E eu quero agradecer mesmo de coração. Agradecer a você que me recebeu na sua casa, que me acolheu. Muito obrigado. Obrigado porque você ama a Canção Nova e a gente sabe, a gente recebe este amor aqui. Isso só acontece pelo seu amor, pela sua contribuição, pela sua doação. Mas olhe, não precisa ficar triste porque eu não vou sumir, viu? Toda sexta-feira a gente tem um quadro que é o Por Aí e nós vamos acompanhar agora para onde ele vai nos levar. O Por Aí dessa semana vai mostrar a Praça da Liberdade, um dos lugares mais bonitos da capital mineira, rodeada por árvores e prédios históricos. É delicadamente cortada por uma charmosa alameda.
Caminhar por essas pedras, cercadas por jardins e belas palmeiras imperiais, me fez voltar ao tempo da construção da praça. Situada no ponto mais alto da área inicial de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade foi construída para abrigar a sede do Poder Mineiro, os prédios do Palácio do Governo e das primeiras secretarias de Estado. Hoje é o ponto de encontro para quem gosta de caminhar, para quem curte um bom bate-papo com os amigos e também para quem procura um cenário especial para as fotos de família. Está fazendo uma caminhadinha aqui, veio descansar um pouquinho na praça? Olha, vim descansar. Estou vindo de uma ginástica e vou para uma yoga, então descansar para dar continuidade. Isso é bom. E a senhora é aqui de BH mesmo? Sim. A senhora sempre passeia aqui na praça, gosta de vir parar por aqui? Olha, adoro essa praça, sabe? Acho tão tranquila, tão gostosa. Ela é linda, né? Demais. E o que mais marca a senhora aqui na praça, que a senhora gosta? A senhora, eu gosto dessa sentadinha no branco, mas tem uma coisa que marca. A senhora, eu gosto de ir lá na praça e observar isso. Bom, a tranquilidade em primeiro lugar. Depois as flores, adoro essa praça. Quando tem crianças aqui, com acompanhamento, nossa, eu acho tão legal, um local ótimo. Está rezando o texto? Rezando o texto, aproveitar o tempo. Isso aí, fazer as duas coisas, caminhar e rezar. É. E a senhora sempre caminha aqui na praça? Sempre caminho. Tem hora que eu falo, mas tem hora que tem semana que eu caminho mais. A senhora é aqui de BH mesmo? Não, eu moro aqui já há 16 anos. Ah, então já é quase Belo Horizontina, né? É. E a senhora sempre gosta de fazer essa caminhadinha aqui. O que a senhora acha da praça? Uai, eu toda a vida gostei muito daqui, falava em morar aqui, acabou que eu vim morar. Mas acontece que agora tá assim, muito desgasta, né? Mas o pessoal também precisa aproveitar a praça, né? Uhum. Tem uma praça, não poder ir nela, sentar aí pro chão. Então é bom, né, fazer essa caminhada, vai olhando a natureza, né? Olhando as plantas, os passarinhos, muita coisa. Fazendo um passeio pela praça? Fazendo passeio pela praça. E vocês sempre passeiam por aqui? Eu estudo aqui na UNA. E aí de vez em quando a gente passa aqui, né? E a praça é um bom lugar para namorar? Claro. E Aqui é um lugar incrível, de verdade. É gostoso, bem arborizado. A gente precisa disso. Esse meio tão urbano, esse pedacinho acalma bastante a gente. Sai da faculdade e para respirar. A praça é isso? É, mais ou menos isso. Dá pra dar uma respirada na cabeça. Que bom. Então, bom passeio para vocês. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia. Fazendo uma caminhadinha. Tô fazendo, tem que fazer, né? Aproveitar o dia de folga. Isso é ótimo. E você sempre caminha por aqui na praça? Caminho, sempre. E o que a praça traz para você, assim, além de fazer essa atividade física, né? Tem todo o contexto cultural, histórico da cidade, a arborização, a qualidade da caminhada mesmo, a vista. É muito, muito bom caminhar aqui. Que bom. E o que te marca, assim, que você fala, olha, eu gosto de caminhar na Praça da Liberdade? Além disso tudo que você falou, né? É uma coisa assim, um ponto forte. Ponto forte? Eu acho que as árvores, os ipês estão floridos ali na frente, os ipês amarelos. Acho que tudo, assim. Eu gosto muito de vir aqui, ainda mais um dia desse, né? É maravilhoso. Que bom, então boa caminhada, viu? Deus abençoe. Bom dia pra vocês. Bom dia. É a primeira vez que vem em BH? Primeira vez. O que você está achando da Praça da Liberdade? Maravilhoso, né? A gente está aprendendo os estilos arquitetônicos e tudo mais. Você já deu a volta toda aqui? Já, a gente deu a volta, tá vendo o edifício do Oscar Niemeyer, aí esse novo da pós-moderno, esse aqui neoclássico, eclético, daí a gente está aprendendo bastante aqui. Depois a gente vai para Sabará, né, Ouro Preto, mas é bem interessante, né? Em Curitiba tem bastante edifício também, eclético, mas aqui é bem bacana essa marcação, né, da arquitetura, do pós-moderno e tudo mais. Bom dia, tudo bom? Tudo bem.
Dando uma voltinha na praça? Ah, aproveitando, né, a Semana das Crianças aí, um recesso escolar, né? Dar uma voltinha com o filhão aí, né? Você gosta de passear na praça? Gosto. De andar de bicicleta? O que mais você gosta na praça? De correr. Nossa! Jogar bola, né, Pedro? É, mas só no Mineirão. Ah, então você gosta de jogar bola no Mineirão. Você é chique, hein? É. Mas que bom, você sempre dá uma voltinha com ele aqui nessa semana. Sempre que possível, né? Final de semana principalmente, né? Dia de semana, só essa semana que a gente está conseguindo ter esse espaço aí, né? É um lugar agradável para trazer os filhos. Né? Muito demais, nossa, é um paraíso aqui, um oásis no meio da cidade aqui, né? Um ar puro. Demais, muito gostoso, muito refrescante, muito tranquilo para as crianças, né? E fora a paisagem aqui, né? Tudo ajuda, né? Tudo, com certeza. Muito bom. Que bom, então vamos lá. Obrigado. Bom passeio, viu? Tchau. Tchau. A localização privilegiada da Praça da Liberdade a tornou um dos locais mais visitados de BH. Um lugar de convívio, de passeio, de passagem, com muitas árvores belas. Gente, um lugar privilegiado. E com os prédios antigos que se tornaram o Circuito Liberdade, que nós vamos contar. Até breve, no Por Aí. Vou pra onde o vento me levar. Viu, gente, que bacana? Esse é o quadro Por Aí. Então, toda sexta-feira a gente vai trazer uma história bem legal, um lugar bem interessante aqui de Belo Horizonte, com histórias de vidas, coisas bem bacanas. Então, toda sexta-feira a gente vai ter um Por Aí bem interessante. E eu quero aproveitar também já e dizer para você que, olha, nós estamos às portas da virada do canal digital. Então, até dia 8 de novembro é o último dia. Então, você que nos acompanha, está aparecendo um azinho aí na sua TV, fique ligadinho. Você precisa trocar e usar um conversor digital para você continuar acompanhando, permitir que a gente entre na sua casa, que a gente vai tomando esse espaço aí. Então, fique ligadinho até o dia 8 de novembro. E uma outra coisa que eu quero dizer para você é que nós temos aqui na Casa de Missão, aqui em Belo Horizonte, o Bazar da Providência. Isso é uma prática da Canção Nova toda. Todas as casas de missão têm um bazar, cada uma tem uma data, num dia especial. Ontem nós tivemos, foi quinta-feira, a gente teve o bazar. E o próximo bazar aqui da nossa Casa de Missão é no dia 16 de novembro, 16 do 11. E como você pode ajudar? O que você pode fazer? O que é o bazar? Então, o bazar é que a gente recebe doações das pessoas, de roupas, eletrodomésticos, calçados. Às vezes você tem lá um calçado que tem muito tempo que você não usa, olha, tem esse calçado, eu não sei o que eu vou fazer, traz para cá, está em bom uso? A gente vai vender ele por um preço acessível e isso vai ser transformado em evangelização. Vai ajudar a pagar as nossas despesas, vai ajudar a colocar flores na nossa capela, as coisas práticas do dia a dia. Então, é dessa forma que acontece. Você que é de outra região, que não é aqui de BH, próximo a Belo Horizonte, você pode participar do bazar numa casa da Canção Nova próxima à sua casa. Né? De repente, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei de onde você está, mas aí você pode ajudar, contribuir e até mesmo participar, ir lá para conhecer. É muito legal, gente, é uma forma da gente ajudar as pessoas. Quantas pessoas que chegam aqui estão precisando de uma roupa, precisando de um agasalho, de um calçado, e aí encontra aqui no nosso Bazar da Providência com um preço bem acessível. Porque você doou, porque você trouxe a sua doação. Então, você que é daqui da região de BH e quer fazer essa contribuição, pode ligar aqui para a gente ou pode vir aqui na nossa casa. Vou falar mais uma vez o endereço para você, anota aí para você não esquecer. É na Avenida Isabel Bueno, número 400. Aí você pode vir trazer a sua doação, tá certo? E nós vamos aqui para a cozinha, né, dando continuidade ao nosso tema de hoje. Nós estamos falando sobre a troca dos dentes das crianças e a gente quer saber como é que ficou o bolinho, Helena. Ficou pronto, 20 minutos e se a pessoa quiser deixar ele mais douradinho, e aí vai de cada um deixar mais, dourar mais. O gosto, né? O critério da pessoa. Aí aqui agora a gente, para as mamães, cuidado, né? O quente. Tem que deixar esfriar um pouquinho. Né? Aí aqui, o bom dessa forminha é que tá vendo que você só... E não tá quente, não? Esfriou já. Você só aperta embaixo, né? E tá aqui pronto o bolinho. Olha aí, gente, um atrativo e tanto, né?
Vocês de casa não têm ideia do cheirinho que tá. Tive que me segurar aqui para não comer. Daqui a pouco a gente vai ter que experimentar para ver se as crianças podem comer, né, gente? Ô, Ludmila, quais são os principais mitos e verdades sobre a dentição das crianças? Existe nem sei se é mito ou verdade, né? Existe uma dúvida a respeito de se a criança pode nascer com dente. Isso. Já ouvi isso, é verdade? É verdade. Esse dente chama natal e até o 30º dia também, se nascer algum dente, é chamado de neonatal. E fica esse dente com ela até na troca? Tem que procurar um odontopediatra, tá? Porque ele pode nascer bambo e aí precisar remover. Ou ele pode ser um dente extra, que na verdade não é o dente de leite, é um dente a mais, que também precisa ser removido. E outra coisa, a gente pode, quando o dentinho tá mole, às vezes a criança quer, né, ficar lá colocando o dentinho, pode arrancar, o pai pode tirar e leva pro dentista. Como, pode fazer isso? Pode arrancar em casa? Então, a criança pode manipular, tá? Desde que a mão esteja limpa, tá? Então, falar com a criança para lavar a mão na hora que for mexer no dentinho, mas ela pode manipular, até ajuda no processo de soltar ele da gengiva, né? Não é interessante a gente forçar para puxar. Realmente tirar... Não pode amarrar uma linha e guardar na porta e puxar? Não. Trapalhões. É verdade. O ideal é esperar ele ficar bem solto mesmo, de sair na mão. Na hora que você pegar nele, ele sair. Né? Se não, procurar uma ajuda, porque acontece muito dele estar ficando bambo e de repente ele endurecer de novo. Se isso acontecer, é porque o processo de esfoliação natural desse dente foi interrompido. Aí precisa procurar um odontopediatra também. Para extrair. Para extrair. Já aconteceu de a criança engolir o dente, e aí? Às vezes à noite o dente está bambo, né? Alguma coisa. Se engoliu e foi para o lugar certo, que é o estômago, tudo certo, né? O grande problema é a aspiração, né? A criança dormia, aspirou e foi para o pulmão. Né? Se isso acontecer, precisa procurar um centro de emergência o mais rápido possível. Não é uma coisa comum, tá, gente? Porque a gente fala isso, cria um pânico geral. Eu acho que a ideia não é essa, né? Isso é muito incomum. Acontece em crianças muito pequenininhas, muito pequenas. E, na verdade, isso não vai acontecer numa criança tão pequena, porque ela vai trocar dente com 6, 7 anos, né? Então, não é uma coisa comum, não. Acontece nesse caso desses dentes que nascem em bebês, né? E que nascem já molinhos. Aí precisa procurar uma ajuda para tirar antes que aconteça uma coisa mais grave. Helena, eu queria pedir você que deixasse uma dica, né, para as mães que estão aí, são marinheiros de primeira viagem, estão preocupadas com, né, o que eu faço com meu filho que não está comendo, porque tá nessa fase da troca dos dentes. Então, para essas mães, né, igual você falou, que tá tudo novo, né, e ainda tem essas questões delicadas dessas fases, tornar o momento da alimentação prazeroso. Assim, né? Inovar, fazer bolinhos, o formato também, sempre deixar o alimento bonito, atrativo, porque a gente come com os olhos também. Então, fazer uma salada de fruta, apresentar com paciência os alimentos, né, que começam a ser apresentados para essa criança com 5 meses, bem neném. Então, ela vai, no primeiro instante, rejeitar, mas você tem que ter essa paciência de entender que para ela é uma textura nova, porque ela sai do leite para uma textura mais pastosa, para começar uma frutinha, uma papinha. Talvez mais trabalho, né? Então, teoricamente é um momento de trabalho, né, e que tem que ter essa paciência e... Não é porque a criança rejeitou que a gente não vai oferecer mais. Tem que ter esse estímulo diário e exemplo, né? E exemplo. Não adianta você insistir sendo que você não faz. Então, uma comida diversificada, saudável em casa, clareia isso para a criança. E olha, gente, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a participação de vocês, foi maravilhoso, foi rico, eu aprendi muito. Tenho certeza que as pessoas em casa aprenderam, né? Muito obrigada, viu? Deus lhe pague mesmo pela presença de vocês aqui. Quero agradecer você também, que ficou ligadinho conosco, que nos acompanhou. Muito obrigada. Como eu disse, segunda-feira, a Deus está de volta. O arroz está de volta. Marileuza, fica com Deus, Deus abençoe. Obrigada, tchau para vocês. Tchau, até mais.
estaçãonovaplay.com. Assine já!